Regresso à edição da noite com o assunto do momento. Bruno Lage já não é treinador do Benfica. O técnico colocou o lugar à disposição no fim da derrota do Benfica com o Marítimo hoje para o campeonato. Foi Luís Filipe Vieira quem revelou o pedido de Bruno Lage, que lhe terá dito que não tinha condições para continuar na Luz. Nos últimos 10 jogos, o Benfica venceu apenas 2 encontros. Também Vieira admitiu deixar a presidência do clube, afirmou mesmo que é o culpado e que agora vai falar com a família para decidir a continuidade à frente do clube. Já Bruno Lage não foi à conferência de imprensa. Os dois saíram lado a lado do estádio dos Barreiros. A equipa do Benfica já está a caminho de Lisboa. Seguimos agora em direto para o Funchal. Nuno, muito boa noite. Foi um final de dia muito conturbado aí na Madeira. Para além da saída de Bruno Lage, também o próprio Luís Filipe Vieira está a ponderar deixar a presidência do clube. Eu acho, e agora já um pouco a frio, acho que o Presidente do Benfica disse isso de coração quente, de cabeça quente. Eu, de resto, tive a oportunidade de privar ali uns instantes com o próprio Presidente do Benfica e perguntei-lhe, porque ele disse isso na conferência de imprensa, e já lá iremos às declarações de Luís Filipe Vieira, disse isso na conferência de imprensa, para além de Bruno Lage, disse que era o culpado e que iria falar com a família quando chegasse a Lisboa. E depois cruzei-me com ele ali no estádio. Eu perguntei-lhe o que é que quis dizer com essa questão de ir falar com a família. Ele disse mesmo que estava a ponderar poder sair do Benfica. Mas a verdade é que Luís Filipe Vieira disse isso com a cabeça quente. Há um projeto longo do Benfica. Ele sente que tem sido alvo de diversas críticas, até os próprios benfiquistas, e Luís Filipe Vieira quis dizer também na sala de imprensa que as pessoas não podem ter memória curta, que quando ele e Luís e Manuel Vilarinho chegaram ao Benfica, o Benfica estava numa posição muito má, que o Benfica conseguiu muitas vitórias desportivas, conseguiu dar a volta por cima, é hoje um clube respeitado, é um clube financeiramente mais equilibrado e tem, obviamente, obra feita. Por isso, nada melhor que chegar a Lisboa, descansar, e estes próximos dias podem ser fundamentais até para Luís Filipe Vieira falar com a equipa que trabalha consigo no Sport Lisboa e Benfica. Mas, de facto, tem sido dias muito intensos para o Presidente do Benfica, que criou todas as condições para que a equipa tivesse êxito. De resto, na pandemia, o Benfica foi o único clube em Portugal que não cortou salários aos jogadores, pagou por inteiro todos os salários aos jogadores, mas a verdade é que as coisas não saem à equipa do Benfica, e por muito que o treinador mexa na equipa, que mude este ou outro jogador, que mude a tática, hoje verificou-se aqui que o Benfica até jogou bem na primeira parte, mas quando as coisas começam a entrar nesta fase de não haver de facto resultados, acontece aquilo que aconteceu hoje. O Benfica teve variadíssimas oportunidades e acabou por perder por 2-0 aqui no Funchal. Mas vamos às declarações de Luís Filipe Vieira, que confirmou que Bruno Lage, no final do jogo, disse-lhe que colocava o lugar à disposição, e a verdade é que o Presidente do Benfica aceitou a demissão do treinador. A família benfiquista, neste momento, está demasiado frustrada, mas dizer-lhes a eles que tudo fizemos e tudo demos para, na realidade, sermos felizes este ano. Não o fomos, e dizer-lhes com algo que tem que ser dito mesmo, não vale a pena nós estamos a esconder. O único culpado sou eu, que sou Presidente do Benfica. Mas dizer aos benfiquistas duas coisas importantes. Dizer-lhes que só foi possível chegarmos aqui porque tivemos estabilidade. Dizer-lhes que para conquistarmos um bi tivemos 31 anos, para conquistarmos um tri tivemos 39 anos, e para conquistar um tetra, que nunca conquistamos, foi agora que fizemos. E só se faz com muito amor, com muita paixão, com muito profissionalismo, com muita determinação, e dando tudo de nós próprios em prol do Sport Lisboa Benfica. Isto era uma pequena declaração que queria dizer para os benfiquistas, porque era importante dizer-lhes mais uma coisa. Quem acabou na altura, em 2000 com o Benfica, não foi nenhuma pandemia, foram os benfiquistas.
Se há aqueles que hoje estão a festejar a derrota do Benfica, se há aqueles que pensam que as pessoas se vergam após uma derrota, quero-lhes dizer, ao longo deste período da minha vida, enquanto eu não tenho estado no Benfica e na minha vida profissional, nunca verguei a nada. E espero, de certeza absoluta também, quando chegar a Lisboa, tomar uma decisão também que será, penso eu, não vergar. Mas até lá, muita coisa vai-se passar, tenho que falar com a minha família. Assim que terminou o jogo, Bruno Lage cumprimentou 1-1 os jogadores do Benfica, toda a estrutura, e depois disse isto à Sport TV. Olha, é como lhe digo, assumir a total responsabilidade daquilo que tem sido feito. Os jogadores dizem que estão consigo, sendo que a direção também está e que vai continuar até ao fim, tal como disse ontem. Os jogadores estão comigo e estamos todos no mesmo barco, como lhe digo. Tenho sentido o apoio de toda a gente, desde a primeira hora até sempre, porque é isso que eu sinto. Eu sinto o apoio de toda a gente e toda a gente quer que eu tenha acesso no clube. Incluindo a direção também? Todos, incluindo o presidente, toda a estrutura, toda a gente. Que moça é que faz o seu trabalho? Durante toda esta semana tem sido falado que o Benfica está à procura de um treinador de próxima época. Nenhuma. Quando a equipa do Benfica se dirigia ao autocarro, tive a oportunidade de me cruzar com Bruno Lage, disse-lhe que o momento de facto é pesado e ele disse que o futebol tem disto, mas tem também muitas alegrias e é com essas alegrias que ele quer ficar na memória. E nesta altura a equipa do Benfica já se dirige então para Lisboa. São momentos que também vamos acompanhar nesta edição da noite ou mais tarde, já no dia seguinte. Quanto ao jogo, o Benfica perdeu com o Marítimo por 2-0. No Caldeirão dos... Com os comentadores da SIC, Rui Santos, António Ribeiro, Cristóvão, muito boa noite aos dois. António, Luís Filipe Vieira fez bem em deixar no ar a possibilidade de sair do Benfica, sobretudo num dia como este? Eu creio que, muito boa noite a todos, eu creio que em momentos de grande tensão como este que o Benfica está a viver, às vezes é possível ouvir todas as coisas, das mais incríveis às mais condizentes com a realidade. E, de facto, Luís Filipe Vieira, nesta altura, teve condições, em face daquilo que aconteceu na Madeira, para dizer algumas coisas para além daquilo que tem dito nos últimos tempos e que causam alguma surpresa. E essa é, de facto, uma delas. Luís Filipe Vieira, como aliás o Nuno há pouco acrescentava, de cabeça quente, terá dito que provavelmente iria deixar o Benfica, falava com a família e depois provavelmente poderia deixar o Benfica. Mas, enfim, com a cabeça quente e agora com a viagem até Lisboa, certamente que as coisas se irão recompor e apontarão noutro sentido. Enfim, por aquilo que me parece, e parece-me apenas, nada mais do que isso, por aquilo que me parece, eu acho que esta terá sido, digamos que, uma ameaça de Luís Filipe Vieira, mas a traduzir mais um desabafo do que propriamente uma ameaça. E, portanto, não acredito que as coisas sejam assim tão singulares e que Luís Filipe Vieira não se candidate nas próximas eleições e não continue à frente do Benfica. Ele tem uma obra no Benfica, é inquestionável, tem uma obra, tem muitos títulos alcançados, tem um percurso que é interessante e é brilhante à frente do Benfica e, portanto, não é assim de um momento para o outro que se cria uma ruptura e se esquece tudo aquilo que ficou para trás. Agora, claro que ele está a passar um momento muito difícil, porque confiou claramente em Bruno Lage, foi o homem da sua confiança, foi buscá-lo, amparou-o, renovou o contrato por 4 anos, que era uma coisa que na altura foi de algum modo criticada, porque parecia um pouco arrojado fazer um contrato desse tamanho e em circunstâncias como aquelas que se viviam. E, portanto, Luís Vieira, nesta altura, talvez se sinta traído um pouco até pelas suas próprias tomadas de decisão. Mas, enfim, vamos esperar. Creio que há agora um espaço para que as coisas sejam refletidas com mais tranquilidade. Inclusive, ele também não disse se aceitou a demissão do Bruno Lage. O Bruno Lage colocou o lugar à disposição, ele não disse se aceitou essa disponibilidade de Bruno Lage. Portanto, há aqui uma série de factos que vão ocorrer a seguir, que se juntam a outros de um passado recente, porque este tsunami do Benfica não começou agora. Eu creio que este mau momento do Benfica começa exatamente no primeiro jogo da retoma. O jogo com o Tondela deixou à vista que o Benfica que poderíamos ter nesta fase do campeonato até ao fim, poderia ser, ou talvez fosse o mesmo, daquele que tínhamos visto até ao dia 8 de março. Um Benfica já muito difícil, um Benfica já sem grandes convicções, sem grandes ideias, sem um futebol de qualidade, e portanto esse jogo com o Tondela deixou essa ideia, claramente,
E depois essa ideia acentuou-se ainda mais no jogo a seguir em Portimão, quando o Benfica está a ganhar por 2-0 e concentra um empate por 2-2. O Benfica, de resto, é um percurso lamentável para uma equipa com as ambições do Benfica, porque o Benfica tem 5 pontos conquistados em 15 pontos possíveis. É realmente importante e tem apenas uma vitória ao fim deste tempo. Aliás, uma vitória conseguida também em circunstâncias muito complicadas, como todos nós nos recordamos. Um jogo com porque foi o Rio Ave. Com o Rio Ave obtida contra 9 jogadores, porque enquanto o Rio Ave teve 11 jogadores em campo, o Benfica não estava a vencer o jogo. Rui, ainda em relação a esta declaração de Luís Filipe Vieira, em que deixou várias ideias no ar, não concretizando em especial nenhuma, mas parece-te que, de facto, é que foi mais uma ameaça ou foi um desabafo por parte de um presidente que, de certa forma, está um pouco sensibilizado até com o que se passou recentemente na Assembleia Geral do Clube. Tem havido uma série de episódios que têm feito Luís Filipe Vieira, no fundo, tomar esta atitude. Boa noite, Rosa. Boa noite, António. Boa noite aos telespectadores. Bom, eu creio, aliás, ele só vai à conferência de imprensa, vai falar com os jornalistas para denunciar aquilo que Bruno Lage disse. Portanto, convenientemente, foi dizer aos jornalistas e foi dizer à nação benfiquista que o Bruno Lage tinha colocado o lugar à disposição, o que significa que, a partir daquele momento, o Benfica ficava sem treinador. Mas o Benfica já estava sem treinador. E esse é que é o problema. E o problema, aliás, há uma declaração do Luís Filipe Vieira que eu acho que diz tudo. E, finalmente, Luís Filipe Vieira diz a verdade. Porque, às vezes, Luís Filipe Vieira tem algumas dificuldades em falar claro. E, neste caso, falou claro, quando ele assumiu a responsabilidade daquilo que está a acontecer. De facto, o Presidente do Benfica é o principal responsável por aquilo que está a acontecer no futebol do Benfica, em função da gestão que tem feito em relação ao dossiê treinador. O treinador é uma peça fundamental numa estrutura de futebol. E, portanto, a relação que se estabelece com o treinador tem que ser uma relação séria, uma relação em que não se pode estar a assistir àquilo que é o desempenho do treinador e, ao mesmo tempo, estar a falar com outros treinadores. Não é? E, portanto, quer dizer, eu acho que foi... Mas, Rui, estás a referir-te só à última semana? Estou a falar... Ou estás a recuar um pouco mais? A última semana a falar muito. Não é? E com vários. Não apenas com o treinador preferido. Jorge Jesus. Com certeza, toda a gente sabe, não é? E, aliás, é assumido que ele fala recorrentemente com o Jorge Jesus. Mas esse é um problema, quer dizer, é um erro crasso. Quer dizer, não há nenhum presidente, no exercício das suas competências, que não tenha a noção clara que, ao falar com outros treinadores numa situação de crise, que está a fragilizar o treinador que está em atividade. E, portanto, esse é um problema crucial. Obviamente, a partir do momento em que se percebe que Bruno Lage vai para a Madeira, mas já não vai ser o treinador do Benfica na próxima época, mais valia ter ficado em Lisboa. Porque a questão é exatamente essa. E há uma coisa no futebol, nós temos alguns anos disto e alguma experiência nisto, há uma coisa muito, muito simples. Os jogadores percebem claramente os sinais que são emitidos, quer pela presidência, quer pelos dirigentes, e obviamente que um treinador só é forte na cabina se tiver a proteção e a cobertura do seu presidente, da sua direção, da sua administração. E isso há muito tempo que acabou. Mas quando é que Luís Filipe Vieira, no teu entendimento, tirou o tapete a Bruno Lage? Tirou o tapete a Bruno Lage há muito tempo. Esta giga-joga com o Jorge Jesus é uma coisa inenarrável. Porque, na verdade, é assim, se o Luís Filipe Vieira queria o Jorge Jesus no Benfica, teve tempo mais do que suficiente para o colocar lá. Não foi deixar, quer dizer, ele acabou por queimar o Bruno Lage em lume brando, não é? Com as notícias que foram publicadas, nunca desmentidas. Quando ele foi chamado a pronunciar sobre essa questão, ficou sempre a meio da ponte. Nunca foi claro. Porque, na verdade, ele tinha a ambição de ter o Jorge Jesus no Benfica. Simplesmente, ele falhou todos os timings. E uma coisa que quer dizer, é perceptível, quem estiver minimamente atento e às declarações e às notícias, etc., percebe que o Jorge Jesus esperou o mais possível e, quando já não podia esperar o mais possível e quando renovou o contrato com o Flamengo,
foram-lhe bater à porta. Isto até parece gozo, não é? Até parece gozo. Portanto, de facto, o Luís Filipe Vieira, em termos daquilo que foi a gestão desta situação com o treinador, é de facto o maior e o principal responsável. E, portanto, o Benfica chegou a um ponto em que nós até olhamos para o jogo, e eu vou dizer, eu acho que o Benfica até teve um começo de jogo interessante, desenvolveu um futebol interessante relativamente às últimas prestações, mas cai também porque se percebe que o Bruno Lage não tem a maturidade suficiente para, numa situação de crise, fazer aquilo que tinha que fazer. Por exemplo, a entrada do Zivkovic, hoje outra vez. A gestão do Zivkovic é uma coisa do outro mundo. Como é que um jogador que está há um ano parado regressa, porque o Bruno Lage deve achar que é mágico e, portanto, que como ele transformou o Tarapto numa espécie de jogador, também acha que com a mesma varinha mágica vai transformar o Zivkovic, que está há um ano sem competição, num jogador super competitivo. Isto, eu não sei como é que isto entra, quer dizer, nem nos manuais, nem na prática e nem coisa nenhuma. Portanto, se numa altura de crise em que os jogadores retomam a competição sem treino adequado, sem preparação adequada, com as condicionantes do ponto de vista psicológico, físico, etc., decorrentes da pandemia, vai recuperar um jogador nestas condições, desculpem lá, isto não faz sentido nenhum. Resultado que levou à saída do treinador do Benfica, uma notícia com desenvolvimentos agora e também análise com o João Pedro Rodrigues. É a notícia que está a marcar a atualidade desportiva, a saída de Bruno Lage. Muitos já diziam que estava praticamente anunciada, mas só hoje foi confirmada e, como vimos, por Luís Filipe Vieira na conferência de imprensa depois desta derrota diante do Marítimo. Vamos já passar à análise e connosco em estúdio Rui Pedro Braz e também Luís Vilar para fazermos o comentário a esta notícia. E recordo, mais logo à noite vai haver prolongamento para ver aqui na TVI 24. Rui, muito boa noite. Começando já pela questão que importa, se percebe-se este despedimento ou esta saída de Bruno Lage e vai ser fácil encontrar um sucessor? Nem uma coisa nem outra. O despedimento de Bruno Lage tem aqui várias formas de ser analisado. Antes de mais, é uma inevitabilidade. O próprio Bruno Lage deve tê-lo percebido, a julgar pelas palavras de Luís Filipe Vieira, quando diz: sinto que já ninguém me quer aqui. Resta saber a quem é que ele se referia, porque instantes antes tinha dito no flash interview que sentiu o apoio de toda a gente. Ou seja, quando refere que sente o apoio de toda a gente, calculo que se refira aos seus jogadores, eventualmente aos dirigentes, eventualmente aos profissionais do futebol profissional, digamos assim, Tiago Pinto, Rui Costa, por aí fora. Logo a seguir, terá dito a Luís Filipe Vieira: apresento a minha demissão ou coloco o meu lugar à disposição porque sinto que já ninguém me quer aqui. Talvez estivesse a referir-se aos adeptos, talvez estivesse a referir-se à opinião pública de um modo geral. O que é certo é que parece haver aqui uma contradição neste discurso. Independentemente de tudo isto, entende-se a saída de Bruno Lage, não se entende é a forma como todo o processo está a ser conduzido. Se era para as coisas acontecerem desta forma, Bruno Lage já não podia nem devia ter viajado para a Madeira. Aliás, eu acredito que se não tivesse havido uma interrupção devido à pandemia que levou ao término passageiro do futebol, digamos assim, eu creio que se Bruno Lage tem somado aqueles dois resultados frente a Tondela e Portimonense antes da paragem por Covid-19, já não teria orientado a equipa em Vila do Conde e contra o Santa Clara e hoje na Madeira, porque os números são demasiado dramáticos. Alguém disse no futebol que um treinador está sempre à distância de 7 resultados. E Bruno Lage aguentou 13 resultados. Foi uma série de 13 jogos negativos com apenas 2 vitórias e ambas conseguidas com muito sofrimento pela margem mínima, 1-0 em Barcelos e 2-1 em Vila do Conde. É muito, muito raro um treinador a lutar por objetivos como aqueles que são os do Sport Lisboa e Benfica, com uma diferença tão grande de orçamento para quase todos os restantes competidores da Liga Portuguesa, com um plantel tão mais caro do que todos os restantes, exceção feita ao Futebol Clube Porto. É muito, muito raro que um treinador aguente tantos jogos, uma série tão negativa, durante tanto tempo, sem sofrer uma chicotada psicológica. Portanto, terá pecado por tardia esta saída de Bruno Lage. A tua segunda questão, muito rápido. Se vai ser fácil encontrar um sucessor? Se fosse fácil, já tinha encontrado. E o que é certo é que ainda não há. Jorge Jesus, já hoje sabemos que deu nego ao Benfica. Marco Silva foi abordado. Leonardo Jardim foi abordado. Pochettino foi abordado.
e eu acredito que o treinador do Sport Benfica para o próximo ano será um estrangeiro que não Maurício Pochettino. É esperar para ver, porque já não vai ser Bruno Lage o treinador do Benfica, pelo menos já a partir da manhã, assim o disse Luís Filipe Vieira, e a esta altura o Futebol Clube do Porto, ao intervalo em Passos de Ferreira, vai vencendo por 1-0, ou seja, alarga para 6 pontos a vantagem para o Benfica, que está no segundo lugar, e Luís Vilar, este é o modo para colocar a questão. O treinador que vai assumir a equipa a partir de amanhã será um treinador a pensar ainda na possibilidade de ser campeão e na conquista da Taça de Portugal, que vai ser diante, precisamente, do Futebol Clube do Porto. Boa noite, João. Eu acho que hoje, se o Futebol Clube do Porto ganhar em Passos Ferreira, o título fica muito encaminhado. Serão 6 pontos, que na verdade são 7, porque em caso de igualdade o Futebol Clube do Porto terá vantagem sobre o Benfica, e que torna tudo muito difícil. Já há 29 jornadas jogadas, portanto, faltavam poucos jogos para o Benfica recuperar. Por isso eu acho que o ciclo e que o campeonato fica entregue, se assim for. Não é líquido, mas parece-me que assim será. Agora, o que me parece que o Benfica tem que pensar, mais do que se é Renato Paiva ou não, é esta ciclicidade de fenómenos que vai acontecer no Sport Lisboa e Benfica, que deixa de ser tático e passa a ser estratégico. Quando se repete no tempo, então há um denominador comum que tem que ser pensado. O que está hoje, ou o que hoje aconteceu a Bruno Lage, esta máquina trituradora que às vezes o futebol também se transforma, com muito pena de todos, sem exceção, que se abateu sobre o Bruno Lage foi exatamente aquilo que se abateu sobre o Rui Vitória. Portanto, Rui Vitória foi um treinador nomeado sem um grande currículo para aquilo que era a estratégia desde então do Benfica. Fez uma série de resultados absolutamente fantásticos, uma recuperação da 8ª jornada que lhe valeu o título, depois Jorge Jesus sempre picando com mensagens do lado de lá da segunda circular. De repente a equipa desapareceu, eclipsou-se, uma série de resultados inacreditáveis do ponto de vista negativo, e acaba com o seu despedimento. Novo treinador sem um grande currículo para o cargo, Bruno Lage, que fez também uma série de resultados absolutamente fantásticos, acabou com o título do lado do Benfica, depois um súbito desaparecimento, e um súbito grande desaparecimento, muito semelhante ao Rui Vitória, eu diria que em números até ligeiramente pior. Acaba despedido, e agora parece que Renato Paiva será o treinador interino. Percebo eu que com dificuldades o Benfica de encontrar um treinador neste momento. Com a mesma fórmula Bruno Lage, para depois assumir o resto da próxima época? O resto eu acho difícil, porque Bruno Lage entrou em janeiro, a meio do campeonato, a seguir um jogo em Portimão. Este treinador, Renato Paiva, vai entrar agora. Mas mais do que tudo isto, João, aquilo que me preocupa e aquilo que eu acho que deve preocupar os adeptos benfiquistas e deve ser a resposta que a administração vai dar, é que é esta. O Benfica, em resultados absolutamente ímpares do ponto de vista financeiro, inacreditáveis, a pagar muito mais do que pagava anteriormente, tem plantéis depauperados, e parece-me a mim que em 3 anos vê 2 títulos fugirem para uma sociedade anónima desportiva que está em falência técnica. E essa é a grande pergunta que deixa-se no ar para a administração do Benfica. Qual a importância e a real importância da dimensão financeira no desporto? E é isto que a direção do Benfica parece não saber responder. Certo, deixem-me manter aqui ainda também a onda da sucessão de Bruno Lage, porque há um nome que é comum a todas as discussões, desde o primeiro abanão desta situação da posição de Lage até agora que sai, que é Jorge Jesus. Há ou não uma intenção clara de Luís Filipe Vieira fazer regressar Jorge Jesus ao Benfica? Já não há. Já não há, porque a resposta foi negativa. Lá está. Mais uma razão pela qual eu acho que Bruno Lage não teria continuado caso não tivesse ocorrido a interrupção por Covid. Porque se Luís Filipe Vieira tivesse abordado Jorge Jesus após um empate com o Tondela, após um empate com o Portimonense, em março, Jorge Jesus ainda não teria renovado contrato com o Flamengo. É tão simples quanto isto. Portanto, houve aqui uma série de acontecimentos que levaram a uma tempestade perfeita. Quando Luís Filipe Vieira quis Jorge Jesus, já Jorge Jesus tinha renovado com o Flamengo. Portanto, há aqui uma série de circunstâncias que não possibilitaram o regresso do técnico português. Eu creio que toda a gente sabe, mais ou menos, que mais dia, menos dia, Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus estariam condenados a voltar a trabalhar juntos. Se calhar não vai ser ainda neste momento, mas eventualmente no futuro poderá vir a acontecer. Independentemente de tudo isso, eu estive aqui com atenção a ouvir o Luís e já trocámos algumas impressões ali fora. Há algumas coisas com as quais eu não concordo com o Luís, apesar de entender esta forma de ver as coisas. Eu acho que não podemos de maneira nenhuma comparar a massa salarial de há 10 anos com a massa salarial de hoje. O futebol mudou muito. Hoje em dia, um jogador como o Oscar Cardoso, um jogador como Maxi Pereira, um jogador como o Ángel Di Maria,
não vinham para o Benfica ganhar menos do que o teto salarial que o Benfica tem neste momento. Seria absolutamente impossível no contexto em que já foram contratados. Mas entendo onde o Luís está a querer chegar. Porque eu faço uma leitura muito semelhante no que diz respeito aos gastos no plantel. Então faz sentido quando Luís Filipe Vieira diz que é o único culpado? Houve aqui uma gestão mal feita desta época? Não é o único culpado. Eu não acho sequer que seja o maior culpado, por mais que isto possa parecer um paradoxo. Eu entendo que Luís Filipe Vieira diga sou eu o único culpado, porque é isto que um líder tem de fazer. Um líder, se recebe os méritos na vitória, também tem de receber as críticas na derrota e está a dar o peito às balas, está a fazer aquilo que um líder tem de fazer. Mas não me parece sequer que seja o maior culpado. Repara, um presidente que consegue algo inédito no contexto de futebol português, que é, no mesmo plantel, conseguir ter Raul de Tomás de 20 milhões de euros, Vinícius de 17 milhões de euros, Rafa de 16 milhões de euros, Pizzi de 14 milhões de euros, Weigl de 20 milhões de euros, ter já Pedrinho contratado desde janeiro por 20 milhões de euros. São 6 das 10 maiores contratações da história do futebol português. 6 das 7 maiores da história do Sport Lisboa e Benfica. Se depois não há um treinador que consiga potenciar estes atletas, aí a principal culpa é de Luís Filipe Vieira, porque foi o Luís Filipe Vieira que contratou Bruno Lage. Mas, por outro lado, este Bruno Lage, que leva esta série de resultados negativos, é o mesmo que ganhou 18 das primeiras 19 jornadas. É o mesmo que ganhou 5-0 ao Sporting no primeiro jogo oficial da época, 4-0 em Braga, 3-0 ao Zenit na Champions. É o mesmo que ganhou em Alvalade. É o mesmo que nos descontos do jogo em Leipzig estava praticamente apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões. E é o mesmo que colocou a equipa na final da Taça de Portugal. Portanto, há aqui uma série de circunstâncias que não podem de maneira nenhuma ser analisadas apenas e só olhando para a árvore e não olhando para a floresta. Eu disse-o antes deste jogo e vou repeti-lo agora. Por mais que isto possa custar aos jogadores ouvir estas palavras. É uma questão de caráter, é uma questão de personalidade. Este plantel do Benfica está muito, muito, muito aquém daquilo que devia ser o seu valor coletivo. Porque o valor individual das peças fica muito aquém daquilo que devia ser a soma de todas elas e o seu valor coletivo. Eu já o disse anteriormente e volto a repetir. O Futebol Clube Porto, nos dias em que joga mal ou muito mal, está muito mais perto de ganhar do que o Benfica nos dias em que joga mal. Porque o Futebol Clube Porto tem um plantel, independentemente da qualidade individual de cada um daqueles jogadores, são mais homens, são mais adultos, parecem ter mais personalidade, mais caráter, mais disciplina competitiva. E isso não se está a ver nestes jogadores do Benfica. E a culpa é de quem? Se calhar todos eles têm de fazer uma introspeção. Luís, e como é que tu encaras a possibilidade, lançada aqui pelo Rui, de chegar um treinador estrangeiro ao Benfica, que já não vem há mais de 10 anos desde Quique Flores? Evidente, eu acho que há aqui uma grande dificuldade para Luís Filipe Vieira, que vai ter que explicar como vai arrumar esta nova estratégia, este novo passo, este caminho que aí vem. Luís Filipe Vieira pode fazer uma de 3 coisas, no meu entender. Pode continuar com o tipo de decisões que tem tido até agora no que concerne ao primeiro treinador da equipa de futebol do Benfica. Estamos a falar Rui Vitória e também Bruno Lage, foram treinadores, do ponto de vista do currículo, não têm aquele currículo que seria de esperar para um treinador do Benfica, não os faz menor por isso, obviamente. E se é para continuar nessa estratégia e mostrar que é um líder e que acredita naquilo que é o caminho que o trouxe até aqui, então eu diria que, por exemplo, Ivo Vieira está par a par com o que Rui Vitória esteve aqui há um tempo e Renato Paiva estará par a par com o que Bruno Lage foi aqui há um tempo. Se quiser dar meia volta na estratégia e ir buscar um treinador que entenda, sim, o caminho da formação, mas que lhe vai exigir fazer um plantel diferente, um plantel com mais créditos, um treinador também isso com mais currículo, estaremos a falar de Marco Silva, estaremos a falar de Leonardo Jardim, estaremos a falar até do próprio Jorge Jesus, que parece-me impossível neste momento. Eu diria outros 2 que eu acho que entendem muito bem a formação do futebol em Portugal, mas que têm uma ligação umbilical ao Futebol Clube Porto, que é Luís Castro e Vítor Pereira, 2 treinadores de quem eu gosto muito também. Mas se depois quiser dar um grande passo à direita, uma inversão total na estratégia, é ir buscar um treinador estrangeiro. E há uma coisa que não se pode esquecer, é que acima de todo o projeto do Benfica está a jogar-se ou não a continuidade de Luís Filipe Vieira naquilo que são as eleições em outubro. E neste sentido poderia ser um treinador estrangeiro, já se tem falado em Pochettino, Benítez, Emery. Eu volto a dizer uma coisa e para terminar, João. Um treinador, e as pessoas muitas vezes estão em Portugal, são apaixonadas pelos clubes portugueses e entendem o futebol português como sendo, e passa a expressão, a última bolacha do pacote. A verdade é que para um treinador e para um profissional de futebol não é nem pouco mais ou menos. Quem tem mercado nas Big Five
não entendo porque é que viria para o futebol português. Primeiro, se for por projeto desportivo, qualquer Big Five tem melhor projeto desportivo que o Benfica. Segundo, se for por dinheiro, também encontra seguramente clubes no Médio e no Próximo Oriente com melhor dinheiro neste caso. Por isso, não entendo como é que Pochettino poderia vir para o Benfica. Certo. Para o Brunelage e acompanhá-lo. A transmissão televisiva tem mostrado esse mesmo sofrimento, isto porque o Paços de Ferreira, apesar de estar em desvantagem, estádio, mas conseguiu aproveitar a equipa do Porto este deslize de segurança pública que para uma intervenção rápida, caso aconteça algum incidente, é composta, como vemos, por 2 elementos que acabou por confidenciar na conferência de segurança pública para evitar financeiros. Por isso, tudo tem dito aos benfiquistas como nos abaixo. Nestas declarações, Luís Filipe Vieira não deixou claro se tinha ou não aceitado o pedido de... Ele próprio percebe isso, é ele que põe o lugar à disposição. A minha questão é, se não foi à partida uma jogada de risco ele ir à Madeira? Não, Joaquim, agora é fácil falar, não é? Óbvio, agora é tudo fácil. Eu tinha dito aqui no último programa, creio que... Mas na tua opinião, achas que não foi uma jogada assim de tanto risco, tendo em conta que durante a semana 1001 notícias sobre a preparação de um novo técnico para o Benfica? Sim, circularam muitas versões, não é? Nós sabemos que nesta altura há sempre muita especulação, porque o Benfica vende, o Benfica dá audiências, dá programas de televisão, vende muitos jornais, e há sempre à volta desta questão. Joaquim, apesar de ser uma altura de crise, eu estou sereno. Eu vou explicar porquê. Porque a estrutura do futebol do Benfica, que é blindada e que é muito forte, habituou-nos nas contrariedades a resolver. O que é que eu espero? Que depois de uma noite de mal dormida, seguramente, por toda a gente, que a estrutura do futebol, Luís Filipe Vieira à cabeça, Rui Costa, Tiago Pinto e toda a SAD, a administração da SAD, irá ter que tomar medidas. E as medidas são, obviamente, a partir do momento em que irá aqui destacar a elevação e enaltecer a postura da Bruno Lage e de toda a sua equipa, o Nelson Veríssimo, o Alexandre Silva, o Minervino Pietra, o Fernando Ferreira, o Marco Pedroso e o Jónio Conceição, por tudo aquilo que deram ao Benfica. Quer dizer, eles estão na história do Benfica e ficarão para sempre na história do Benfica. São treinadores que ajudaram o Benfica a conquistar muitos títulos e deram grandiosidade ao Benfica, e mesmo que não tivessem, serviram ao Benfica e, portanto, merecem todo o respeito. Eu queria aqui enaltecer, Bruno Lage percebeu, leu bem, que não tinha neste momento condições de continuar no comando técnico. Tenho a certeza que ele será o principal frustrado, porque, Joaquim, como eu disse aqui na semana passada, eu acredito que Bruno Lage, na semana passada, depois do jogo com o Santa Clara, que o Benfica não mereceu perder, e hoje também não mereceu perder, o Benfica hoje mereceu ganhar o jogo, o Benfica aos 20 minutos podia estar a ganhar 4-0, que isto é o futebol, mas por isso é que o futebol é o jogo que é. E, portanto, eu desse ponto de vista queria enaltecer aqui a atitude do treinador do Benfica, um enorme respeito e uma profunda admiração por ele, porque quando ninguém acreditava, só a SAD e só a estrutura do futebol e Luís Filipe Vieira, e aí também ninguém, toda a gente, achou que o Presidente não estava a ver bem o filme e que estava a correr um risco muito grande, a verdade é que Bruno Lage, a 7 pontos o ano passado, consegue fazer a reconquista histórica e que deixou muita gente é um pouco espantada. Este ano as coisas estão exatamente ao contrário. Por isso é que o futebol e a alta competição têm esta faceta. Agora, Joaquim, se quer que lhe diga, com a experiência e, sobretudo, com a dimensão que o Benfica atingiu e com o patamar que atingiu, o Benfica tem neste momento a hegemonia do futebol em Portugal e do desporto, e, portanto, seguramente estará preparado com planos A, B, C para todas as circunstâncias, e tenho a certeza que nos próximos dias será encontrada a melhor solução para o Benfica. Infelizmente, quer dizer, eu acho que eu enquanto adepto não acho que esteja nada perdido, apesar de hoje ser mais difícil. O Porto hoje ganha o jogo e fica com 6 pontos, que no fundo são 7, mas eu acho que o Benfica vai ter que lutar até ao fim. No Benfica é impensável alguém desistir de lutar. Isso não faz parte do ADN do Benfica. Agora, sabemos que só dependemos de nós na perspectiva de ser internamente arranjada e encontrada uma solução. Há 2 nomes que estão no horizonte. Renato Paiva, que é um homem da casa, tem 50 anos, está na equipa B, ou então mesmo Veríssimo, adjunto de Bruno Lage. Poderão ser estes 2 homens que estarão a orientar o Benfica nas próximas horas, e será daqui a horas que o Benfica terá que regressar ao trabalho. Manel, neste momento, com 6 pontos a mais que o Benfica, sentes-te mais campeão? Ponto número 1. Ponto número 2. O que é que tu achas que correu realmente mal a Lage? É muito ousado, mas eu acho que despedir o Mourinho
aceitar a demissão do Mourinho é uma coisa inimaginável. Um treinador desta categoria, Sr. Martins, eu não quero, vou ser um bocado ousado. O Bruno Lage pode ser o novo Mourinho. Ele até é de Setúbal, nasceu em Setúbal, fala com essa radinha, pode ser o novo Mourinho. Portanto, não acho bem que demitam o novo Mourinho outra vez. Mas também temos de dizer mais. A nossa formação é uma escola. O Ferro é o novo Beckenbauer. E eu, não sei, desculpa ser um bocado ousado também outra vez, mas acho que o Ferro é um Beckenbauer, é um novo Beckenbauer. E o Rubem Dias hoje não jogou, mas é um delete. É um delete. É um deleite e um delete. Desculpa estar-te a dizer isto, mas é que eu fiquei chocado hoje porque não percebo como é que conseguem despedir assim o novo Mourinho. O novo Mourinho e o novo Beckenbauer também a sofrer golos. Desculpa lá, mas não consigo perceber isto. Peço-te imensa desculpa. Estou até aqui um bocado inchado com o resultado do Porto, mas tenho que dizer isto. Peço desculpa. Mas vamos aos pecados de Bruno Lage. Bem, o Bruno Lage, eu tinha dito aqui no último programa que ele estava despedido. Não tinha condições nenhumas para ficar. Mas também não estava, nem queria estar no papel de Luís Filipe Vieira, porque mudá-lo era muito difícil. Porque ou se punham outro Bruno Lage, tipo o tal Renato Paiva, que falo agora, de que também, se calhar daqui a uma semana haveremos de saber que é o novo Mourinho, o novo treinador desses grandes, não é? O novo Jesus não, porque isso agora está afastado. Mas será se calhar o novo Mourinho agora é o Renato Paiva? Portanto, ou apostavam num novo Bruno Lage para ver o que dava, e agora aqui digamos que a margem este ano é pior que a que tinham o ano passado, ou então tinham que anunciar a desistência do campeonato e da taça. Portanto, se vão buscar alguém de nome para a próxima época é porque aceitam que esta época está perdida. E não foi isso que disse. Mas eu gostava, antes de mais nada, de dizer assim, eu acho que isto não vai dar uma volta. Porque eu, antes das declarações do Presidente do Benfica, ouvi o Pizzi, olhos nos olhos, a dizer que a equipa estava toda com o treinador. E ouvi a seguir o Bruno Lage, minutos antes de falar o Presidente do Benfica, a dizer que tinha o apoio total de toda a gente. Do Presidente, da direção, da estrutura, dos jogadores, do roupeiro, da relva, toda a gente. Como é que um treinador que diz ao país, eu estava lá, não era o único, estava o país a ouvir, o Bruno Lage a dizer que tinha o apoio de toda a gente, direção, presidente, estrutura, jogadores, roupeiros, relva, tudo, bobis e tudo, como é que a seguir vai pedir uma demissão? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Então o quê? E a questão Na é tua assim, opinião aconteceu o quê, mano? A mim aconteceu algum acordo entre, que tem que passar pela situação financeira, entre o Presidente do Benfica, que deve ter dito, não terá dito, bem, vais-te embora e depois falamos, ou vem-te embora e depois falamos, como pelos vistos não ia dizer que disse com Jesus. Portanto, não é, vais-te embora e sai e depois falamos. Mas deve ter dito, pronto, que depois as coisas são a nível jurídico. É muito diferente o treinador demitir-se e abdicar da indemnização a que tem direito, ou então o Presidente dizer ao treinador, pá, pronto, ok, vamos negociar a indemnização, mas vais tu dizer que foste tu que te demitiste. Porque nunca, quer dizer, o Bruno Lage não é tolinho. Aquele que há pouco tempo era chamado de novo Mourinho, de repente não pode passar a tolinho em 2 minutos. Se ele dá uma flash interview em que diz que tem o apoio da direção, não é do Presidente, é do Presidente, da direção, eu foi questão de dizer isso, do Presidente, da direção, da estrutura, dos jogadores, e o próprio Pizzi antes também tinha dito que tinha o apoio, como é que de repente pede a demissão? É tolinho? Atacou o Covid ou alguma coisa? Quer dizer, tolinho? Não é? Portanto, de certeza que o Presidente lhe deve ter dito, como pelos vistos disse ao Jesus, pá, vai-te embora que depois falamos. O depois falamos é carcanhões. E o Bruno Lage deve lá estar à espera. E, havendo acordo sobre a indemnização, a história fica contada assim. Se não houver, outros valores se levantarão. Portanto, não cabe na cabeça de ninguém que a iniciativa, quer dizer, que o Lage pediu a demissão para abdicar da indemnização. Ainda por cima tem um contrato, tanto quanto se sabe, porque era o novo Mourinho, renovado até 2024. Como é que é possível que um Presidente que vai a eleições agora em outubro... Manuel, deixa-me só interromper para assinalar a saída de Figman. Sobre o Pochettino. Esse anúncio é um de... Ele sabe que não vem. O Pochettino é um de 10 treinadores que foram anunciados nos últimos dias. E quer dizer, não é preciso ser nenhum profeta, não é preciso ser nenhum zandinga, como o Rodrigo Abcado gabava ter adivinhado. O Rodrigo Abcado gabava-se ter adivinhado este desenlace. Não é preciso ser nenhum gênio para perceber que a única opção minimamente, vá lá,
não quero escolher a palavra errada, mas a opção, apesar de tudo, mais credível do ponto de vista daquilo que é o valor do treinador em si, seria o Jorge Jesus. Ora, isso não vai acontecer. Não há absolutamente nada que indique que isso vai acontecer. E mesmo que acontecesse... Vais lá com o Marco Silva. Desculpa, Rodrigo, deixa-me continuar. O Marco Silva não vai ser treinador do Benfica. Pá, que pena. De certeza também não. Mesmo que fosse, mesmo que o Jorge Jesus amanhã chegasse à luz, esta ideia de que por obra e graça do Espírito Santo, o Jorge Jesus chega ao Benfica e irá operar algum milagre com esta mesma política desportiva, não é uma coisa propriamente líquida de se concluir. Portanto, sobre a conversa dos treinadores, o que me parece é que, bem, enfim, a comunicação social fará o seu trabalho, alguns destes nomes eventualmente terão de facto sido abordados, eventualmente até o Pochettino. Eu não acredito nem por um segundo que o Pochettino vá ser treinador do Benfica. Não vejo como, sinceramente. Se tiver Pochettino? Não. Como não acredito que a maior parte dos nomes que têm vindo a público queiram pegar na equipa neste preciso momento. Isso parece-me evidente. A equipa está num estado de tal forma frágil e está num estado de tal forma... A pegar seria só no final da época. Eu acredito, imagino que sim, mas volto a dizer, por muito bom que seja o próximo treinador escolhido pela atual direção do Benfica, a vir a acontecer essa escolha, isso não nos deve impedir de discutir as outras dimensões daquilo que é o futuro do Benfica. E isso não passa exclusivamente pelo treinador. Isto é como eu ter, sei lá, um problema com um canalizador em casa e chamar um pintor. Não é assim que eu vou resolver. Não é. E esta ideia de que vamos atirar um treinador para cima dos adeptos e quanto mais caro for, mais os adeptos atinam e afinam aqui pelo diapasão da atual direção do Benfica, não é verdadeira também. Não é verdadeira. Eu volto a dizer, isto não é nem de um, dois ou três dias. Isto é uma situação que já vem de há algum tempo e que se tem vindo a agravar. E tu perguntaste há pouco sobre a possibilidade de uma alternativa. Eu espero sinceramente que essa alternativa surja e que surja o quanto antes, porque ela é essencial. E não é essencial para que alguém se sirva do Benfica. É essencial para servir o Benfica, para servir os interesses e aquilo que deve ser a ideia de futuro do Benfica. E parece-me evidente, eu falo apenas por mim, eu acho que represento alguns benfiquistas, mas falo apenas por mim neste programa. Parece-me evidente que, alguns pelo caminho, a atual direção se esqueceu daquilo que era o desígnio. Porque se hoje falarmos com milhares e milhares de benfiquistas, há um desfazamento, há um desvio colossal entre aquilo que é a ideia consagrada do que deve ser o benfiquismo, do que deve ser a praxis benfiquista, do que deve ser um benfiquista do ponto de vista cultural, do que deve ser o Benfica do ponto de vista social e institucional e daquilo que é a conduta desta direção em algumas matérias. E a atualidade do Benfica. Diga-se também que Sérgio... Diga-se também... O Porto. Ganhou o Porto. A verdade é que, enquanto as coisas, ele sabe muito bem como é que foi. Ele sabe muito bem como é que foi indigitado. Era para ver o que dava. E eu também aqui disse isso na altura. É evidente que se der bem, vai ficando. A partir do momento em que der mal, sai. É o que está a acontecer. Deu bem durante a época passada, porque lá está, o Porto também ofereceu, a mesma coisa que o Luís Filipe aqui dizia, também oferecemos golos, falhámos, oferecemos pontos. Claro. Este ano é ele que prova desse veneno. Portanto, aquilo que os adversários lhe deram o ano passado, está ele a dar este ano. Portanto, vale alguma coisa, vale tanto o ano passado como não vale nada este ano. E, portanto, e nesse aspecto, ele tem consciência disso, só pecou nestes últimos momentos por não saber perder. Porque ele soube ganhar. Soube ter a humildade de perceber que tinha ganho, sabe-se lá porquê. Nem ele sabia e teve essa humildade. Não quis, nunca se pôs amigos de pés e eu elogiei-o aqui. E, infelizmente, agora não está a saber perder. Mas há uma coisa que ele está a mostrar, é que não quer perder o dinheiro. A indemnização que tem direito. Isso não quer, isso já se percebeu. E por isso é que, apesar do que aqui foi dito, e não é desmentido porque não tem argumentos, ele, minutos antes do Luís Filipe Vieira vir ter dito que ele pediu admissão, ele disse que tem o apoio, vou repetir, do Presidente, da direção, está público em todo lado, da estrutura, dos jogadores, dos adeptos, o roupão da relva, de todo lado. Portanto, ele demitiu-se com este apoio todo. Então, afinal, agora é os adeptos? Agora fazem enquetes aos adeptos? Então, os adeptos já disseram que tinham a dizer. Também, mais uma vez aqui, eu disse, a Assembleia Geral não interessava nada. Mas houve, mesmo sem interessar nada, houve 18 mil e tal votos que derrotaram. E porquê? Exatamente, não foi nem ler o orçamento, disse eu aqui. É que depois o Presidente do Benfica fala aqui, parece que disse outra coisa. Eu disse exatamente isto.
A maior parte das pessoas votaram contra, nem leram o orçamento, querem lá saber do orçamento. Votaram contra porque estão contra o futebol, contra os resultados do futebol, estão desencantados, não apoiam o Presidente. Há uma maioria de sócios ativos no Benfica neste momento que não quer o Presidente que está. Não é verdade. Porquê? Por causa dos resultados do futebol, como é evidente. Não é verdade. E o Presidente do Benfica não sabe o que há de fazer. Não sabe o que há de fazer com o treinador, não sabe o que há de fazer dos jogadores de formação, não sabe o que há de fazer das contas. Então o clube, eu vi aqui dizer, e gravavam-se, o Benfica, mas uma sociedade... Estamos financeiramente magníficos, estamos não sei o quê. Nós, os outros clubes é que estão falidos. E faz um empréstimo de 35 milhões para quê? Está previsto. Então o clube que está mal, política de gestão. Não interrompi ninguém. Força, Manuel, força. É só então o clube que está tão bem, que faz um empréstimo de 35 milhões a pagar 4%. É o 10%. Se não fosse o Benfica, até eu ia pedir dinheiro para emprestar por 4%, não há nenhum banco que dê 4%. Mas pagar sempre o reembolso. Ninguém, não há nenhum banco que pague que dê 4% de juros ou é o décimo. Normal, não há. Décimo empréstimo. Assim, quem acreditar que o Benfica não vai abrir falência e que o dinheiro não vai desaparecer para os valores e para os não sei quê, para os amigos, é um bom investimento, 4 milhões. Cuidado. 4% é bom, 4% é bom. Cuidado. 4% é bom. Mais uma vez, eu não interrompi ninguém. E, portanto, isto neste momento, e eu volto a dizer que não queria estar na pele de Luís Filipe Vieira, porque ele não sabe o seu treinador, não sabe o seu jogador, não sabe o que é o resto. A equipa ao Seixal.